Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, desculpa pela demora, né? Que eu com esse trem do meu pé, agora eu tô meio devagar. Mas, graças a Deus, tá já medicada, né? Coisas do isolamento social. A gente não quer ir no médico, na hora que vai, o trem já tá pitimbado. Tá bom o som hoje? Tá tudo ok aí? Vocês estão escutando bem? Boa, Sueli. Senti falta sua semana passada. Você falou que não conseguiria participar. Hoje, gente, como eu expliquei para vocês, só que como se diz, no meio do caminho, eu nem lembrava que semana que vem é feriado, né? Na quinta-feira, que é o feriado de Corpus Christi. Então, a gente não vai chegar a ter a aula de forma assim síncrona, mas eu vou disponibilizar material para vocês estarem estudando em casa. A gente só não vai ter aula síncrona porque é o feriado do Corpus Christi, mas aí eu vou colocar coisas lá para vocês. Então, a gente vai ter uma pequena mudança. Na verdade, hoje eu acho que já é a nossa última aula. Olha que triste! Como se diz, o tempo está voando. Esse semestre atípico, hoje, então, seria o nosso último encontro de forma remota. A aula que vem é na quinta-feira, é o feriado, mas eu vou disponibilizar uns textos, que aí eu vou falar para vocês o que nós vamos fazer. Eu vou... como eu disse para vocês, a aula passada a gente começou tratando do tema do direito internacional privado. Então, a gente estudou lá a LINDB, que são os elementos de conexão. Eu até tinha enrolado para postar, eu postei ontem à noite. Ontem à noite já está postado lá a aula de ontem, inclusive com alguns outros vídeos que tem na internet sobre o tema de elementos de conexão, e também o capítulo do livro da Maristela Basso, que é o que tem lá na minha biblioteca, para que vocês, se quiserem, dar uma estudadinha. São 2 capítulos. E hoje nós vamos introduzir no nosso Código de Processo Civil. Por isso que eu falo que a matéria de direito internacional privado, muitos nem consideram direito internacional, e eu justamente dou menos tempo para vocês, para a gente estar estudando sobre isso, porque vocês já estudaram, principalmente em direito civil, que é o caso da LINDB, e quando vocês tiveram processo civil, em vários processos civis, você já estudou muitos dos temas que nós vamos estar aqui. Porque hoje eu vou lá no início do nosso Código de Processo Civil, no início do Código de Processo Civil, a gente vê o tema de competência, litispendência, eleição de foro, e aí já introduz um pouco do tema de carta rogatória. Aí, carta rogatória, a gente vai andar um pouquinho mais lá no nosso CPC, para a gente entrar depois mais para frente, lá a partir dos 960. Eu não vou ler todos os artigos, gente, porque ler todos os artigos demandaria muito tempo. Eu vou falar os artigos que é importante que vocês vejam. Mas o 960 e seguintes vai dar 2 temas que vocês conhecem, que é homologação de sentença estrangeira e carta rogatória passiva. Por que carta rogatória passiva? É o receber uma carta rogatória. A gente vai observar que tem 2 tipos de carta rogatória. Carta rogatória ativa, que é aquela que a gente envia, e a carta rogatória passiva, que é aquela que nós recebemos. Quando o Brasil recebe uma carta rogatória, isso é chamado de carta rogatória passiva. E aí é isso justamente que está lá a partir do 960, tanto é que o nome está lá, concessão do exequatur em cartas rogatórias, ou seja, poder recebimento das cartas rogatórias. E para a gente reforçar esses conteúdos, que eu vou ter oportunidade de falar hoje, eu vou estar... como que vai ser a composição da nossa nota para a terceira VA? Eu vou passar um trabalho
valendo 30 pontos. Então, o trabalho vai valer 30 pontos e vocês vão ter a oportunidade de me entregar até no dia 18, que vocês já vão estar na semana de prova, mas aí, tipo, dia 18, já que seria a aula da professora Mariana, eu sei que tem algumas pessoas que estão fazendo assim, estão realizando as provas de acordo com as aulas, você teria oportunidade, vai ter a oportunidade de me entregar as respostas até o dia 18. Dia 18, ou seja, daqui 2 quintas-feiras. Vai ser um trabalho com 6 questões. Eu vou tentar colocar o máximo de situações do direito internacional privado dentro dessas 6 questões, valendo 30 pontos. E aí o tema que eu não vou ter condição de dar a aula de forma síncrona são os temas relacionados a direito de família, que seria casamento e divórcio. Nós já comentamos muito, porque grande parte dos mesmos estão nos elementos de conexão, que foi a aula passada, que está lá a partir do artigo 7º da LINDB. E os temas que eu vou ter que disponibilizar alguns textos para vocês, artigos ou vídeos, é adoção internacional, sequestro internacional de crianças e o tema da prestação transnacional de alimentos. São 3 temas que também estão relacionados ao direito internacional privado, que eu vou, até fica mais, como se diz, fácil de compreensão. Você já, numa jornada, teve uma palestra relacionada a sequestro internacional de crianças. Adoção internacional é um tema que a gente pode ir vendo, principalmente quando você estuda no direito civil, a questão do direito de família, porque é uma previsão, inclusive, constitucional, mas aí é a exceção, se não achar crianças, se não achar família para as crianças aqui, que se tenta a adoção internacional. E a questão da prestação transnacional de alimentos também é um tema que a gente já estudou um pouco na LINDB. Na LINDB traz essas situações, mas vai tratar também hoje no tema da competência internacional. Mas é importante a gente saber que existem tratados para tentar agilizar a prestação transnacional de alimentos, porque alimentos, regra geral, em todos os países, é um bem que tem que ser, como se diz, ágil. Não adianta você demorar para uma prestação transnacional de alimentos. Pensa se for um país que não é signatário do tratado, vai ser uma ação de 2, 3 anos para você conseguir, como se diz, receber esses alimentos. E nisso a criança, o menor, vai estar, como se diz, passando fome, né? Não vou falar literalmente passando fome, mas desprovido dessa participação, geralmente, do pai no pagamento da pensão alimentícia. Então, para a gente... Eu já fiz hoje, então, uma apresentação do que são os temas. Então, como eu sei que a Sueli gosta de anotar, eu estou vendo ela ali, isso é bom, é a pessoa que anota tudo. A gente, então, na nossa matéria de Direito Internacional Privado, para vocês já saberem, como hoje é a última aula de forma remota antes da prova, o que vai estar caindo na nossa prova, tá? Então, eu vou elencar todos os temas que vão cair para a nossa prova. Eu vou falar, inclusive, com artigos, que aí fica mais fácil você ter essa noção. No nosso Elementos de Conexão e LINDB, porque, como eu expliquei, direito internacional privado não é um direito internacional, são legislações nacionais que são aplicadas em casos de que existe relações entre países, mas em âmbito particular. Não entre o Brasil e a Argentina. Não, entre um brasileiro e uma argentina que se casaram. Então, nós vamos estar olhando na LINDB, a partir do artigo 7º até o artigo 18. Ali tem várias coisas relativas a como identificar qual a legislação aplicável em cada caso. Então, os elementos de conexão é justamente para isso, para a gente saber qual vai ser a legislação aplicável em cada caso. Isso está lá do artigo 7º ao artigo 18 da LINDB. Então, o primeiro tópico da nossa prova é justamente elementos de conexão. Então, elementos de conexão é a primeira coisa que vai estar caindo na nossa prova de direito internacional privado. Elementos de conexão.
Aí agora nós vamos para o nosso Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, ele vai estar lá do artigo 21 ao artigo 41 do CPC. O que tem nesses artigos 21 ao 41 do CPC? Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas só para a gente ter uma noção. É competência concorrente e exclusiva. Aí vai ter os casos de competência exclusiva e competência concorrente. Vai ter os casos de litispendência, o tema de litispendência internacional, se existe ou não. A aula passada eu até comentei, se eu não estou enganado, foi o Luiz Carlos que me respondeu. Não existe litispendência internacional, segundo tema. Terceiro tema, eleição de foro. Tem como eu fazer uma eleição de um foro determinado? Sim, tem como, desde que não seja situações de competência exclusiva. Então, eleição de foro é possível existir. Então, é o terceiro tema. Aí vai vir cartas rogatórias e auxílio direto. Então, são temas que nós vamos ver hoje. Então, do artigo 21 ao 41. Relacionado a cartas rogatórias, eu gostaria que você anotasse 3 artigos aí. Então, relacionado a cartas rogatórias, nós vamos ler. Eu só estou fazendo essa introdução aqui para que todo mundo saiba o que vai estar caindo na prova. Artigo 237, inciso 2 do CPC. Isso tudo está relacionado a cartas rogatórias. 237, inciso 2. Artigo 260 do CPC. E artigo 256, parágrafo 1º do CPC. Então, nós temos esses 3 artigos que eles estão espalhados ali na parte introdutória quanto às cartas do CPC. Então, nós temos essas 3 temáticas, 3 artigos que é importante. Aí, nós temos aqui, então, 237, 256, 260. Nós vamos tratar rapidamente deles hoje. Aí, no CPC, do 960 em diante. O que é do 960 em diante? Que aí vai entrar o tema de homologação de sentença estrangeira e o exequatur das cartas rogatórias passivas. Tá? Então, vamos ter esses 960 em diante. Aí, finalizei o CPC. Vou entrar nos temas de direito de família. Temas de direito de família, é importante eu vou pontuar para vocês e vou disponibilizar depois leitura para que vocês compreendam melhor. São 3 temas principais. Além do casamento e divórcio, mas esse casamento e divórcio já está lá na LINDE, porque a gente já estudou. Adoção internacional, prestação transnacional de alimentos e sequestro internacional de crianças. Esses 3 temas estão diretamente relacionados à temática do direito internacional privado, certo? Então, adoção, prestação internacional de crianças e sequestro internacional. Eu não vou ter condição de hoje entrar nessa temática. Então, por isso que eu vou passar o trabalho abordando sobre isso e textos para vocês lerem. Tá? Professora, você vai cobrar coisa muito profunda? Não, não vou cobrar muito profunda disso. Até porque é muito situações de caso a caso. Eu vou cobrar a parte mais conceitual mesmo, que você teria... Tudo que eu cobrar vai estar disponibilizado nos textos. Não preocupe, eu também não sou maldosa a esse ponto. A professora vai... Não. Então, eu vou postar para vocês até amanhã, eu acredito, que eu estou terminando de finalizar as perguntas. 6 perguntas valendo 30 pontos, ou seja, cada pergunta vale meio ponto, de forma individual, onde vocês vão ter até o dia 18 para postar lá no AVA, da mesma forma que aconteceu o anterior. Tudo tranquilo e tudo bonitinho, certo? Então, 30 pontos, a prova vai estar valendo 70 pontos. E uma outra observação, eu vou postar para vocês, hoje ainda, esse daí eu tenho como postar hoje, que aí é uma atividade extra. Para aqueles que quiserem realizar, aí eu vou postar uma atividade extra para ser entregue até o dia, semana que vem, até o dia 11. A palestra que ontem
o professor Dr. Paulo Roberto de Almeida, que é um embaixador de carreira do Brasil, uma pessoa assim, de extremo conhecimento, ele fez uma palestra brilhante, uma aula muito boa, fomos 3 horas de muito aprendizado, porque eu falo que cada segundo era muito aprendizado. Eu gravei a aula toda e já está lá já está postado no meu YouTube, eu vou colocar o link para vocês. Essa é uma atividade extra. Para aqueles que quiserem fazer um resumo do que foi essa aula, valerá um ponto extra, tá? Então, isso é uma atividade extra que você pode estar realizando. Eu vou disponibilizar isso tudo hoje lá no nosso ambiente virtual e também no liceu, tá bom? Então, eu vou postar essas coisas para que vocês tenham essa situação. Então, eu acredito que já temos uma quantidade boa de alunos. Obrigada pela presença de todos. Nós vamos dar início, então, ao tema da aula de hoje, então, que seria o nosso processo civil internacional, tá? Então, nós vamos... Uma atenção que eu já falo para todo mundo, gente, muito cuidado com isso. Como o nosso Código de Processo Civil é de 2015, tem muitos livros e muitas doutrinas, e é um cuidado que eu estou tendo na hora que eu vou escolher material para postar para vocês, que não estão de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. Olhe quando você for prestar atenção, talvez até para responder o trabalho. Não me ponha artigo do Código de Processo Civil anterior. É o nosso Código de Processo Civil atual que nós temos que estar olhando. Porque na hora... E, gente, é tão fácil. Eu estou falando isso e vai acontecer. Porque, como se diz, faz parte, né? Vai aparecer lá na hora que eu perguntar quanto à competência, na hora que aparece lá artigo 89, eu já sei que não é o Código de Processo Civil atual, era o Código de 73. Então, muito cuidado com isso. Por isso que eu falei para vocês, no nosso Código atual, é a partir do artigo 21. E é onde nós vamos estar começando na aula de hoje. O que eu vou fazer aqui? Vou compartilhar para vocês. Aqueles que tiverem condição de pegar o Código de Processo Civil aí, me ajuda, porque aí qualquer coisa eu vou até pedindo para alguns lerem, para a gente ter participação de vocês também. Então, eu vou compartilhar a tela com o nosso Código de Processo Civil atual, nossa Lei 13.105 de 2015. Todo mundo vendo aí o Código de Processo Civil? Faz assim com o dedinho. Põe os dedinhos aí para vocês. Isso. Que bom. Obrigada, Luiz Carlos. O que nós temos? Então, eu falei para vocês, gente, que inicialmente no nosso Código de Processo Civil, na hora que eu trouxe a matéria que nós vamos estar estudando, é do artigo 21 ao artigo 41. Olha aí. Artigo 21 e 22. Competência concorrente. Regra geral, a competência é concorrente. Por isso que não existe litispendência internacional. Artigo 23, competência exclusiva. Ah, se for competência exclusiva? Sim, se for competência exclusiva, não pode. Ah, mas o que pode acontecer? Ah, tá, pode ser julgado lá no outro país um tema de competência exclusiva e ele vai tentar fazer uma homologação dessa sentença aqui. O nosso STJ vai aceitar essa homologação de um tema que é de competência exclusiva? Não, não se aceita, porque é justamente um tema de competência exclusiva. Então, artigo 21 e 22, competência concorrente. Artigo 23, competência exclusiva. Esses 3 artigos valem a pena a nossa leitura. O que é essa nossa leitura? Artigo 21. Vou estar lendo para vocês. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, quando a nossa justiça brasileira pode aplicar a sua jurisdição nesse tema. Olha o tema ali, dos limites da jurisdição nacional. Todo mundo lembra aquele conceito que aprendeu lá atrás, o que era jurisdição? Jurisdição é o ato de dizer direito ao caso concreto. Então, lá, pode a autoridade judiciária brasileira, a justiça brasileira pode processar e julgar as ações em que? Inciso 1. O réu
qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Domicílio no Brasil do réu torna a justiça brasileira competente. Então, o réu, qualquer a sua nacionalidade, domiciliado aqui, a justiça brasileira se torna competente. Inciso 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Onde vai ter que ser entregue o produto? Onde vai ser consolidada isso aqui está muito relacionado com o comércio exterior. Onde tem que cumprir a obrigação, onde vai ter que ser feita a obra. Então, tem muito a ver com as negociações internacionais que estão muito frequentes nos dias atuais do mundo globalizado. Inciso 2. Tem que ser cumprida a obrigação no Brasil? Ok, então a justiça brasileira pode ser competente. Inciso 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. O que é esse fundamento? Esse fundamento aí está muito relacionado com os contratos, com os documentos firmados. Um documento firmado que pode dar competência para o Brasil, um contrato internacional. Um outro documento firmado no Brasil, um casamento realizado aqui no Brasil, pode ser, o divórcio pode ser realizado aqui? Sim, porque o fundamento seja ato ou fato praticado no Brasil. Então, esses 3 incisos do artigo 21 traz as situações onde é possível a justiça brasileira atuar. Mas é só a justiça brasileira? Não. Pode ter também outras justiças. Por isso que compete a ela, mas não de forma exclusiva. Muita atenção com isso. Por isso que pode ter casos que vão ter 3 justiças competentes. Eu comentei na aula passada. Acidente aéreo. Gente, acidente aéreo é um dos temas que sempre vai ter 3, 4 justiças que podem ser competentes. Então, um tema de problema no maquinário que você comprou de uma indústria. Também pode ter mais justiças competentes. Então, aqui é o tema que a gente tem que ficar atento. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, o que é o inciso 1? O réu que é domiciliado aqui. Considera-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nela tiver agência, filial ou sucursal. O que é isso aí? As multinacionais. Uma multinacional que tenha uma mera filial ou apenas um escritório de negócios aqui no Brasil, ele pode ser considerado aquilo domicílio. Não precisa ser a matriz. Pode ser um pequeno escritório de negócios, uma sede bem pequena. Então, artigo 22. Olha que interessante aí. Aí, gente, já está relacionado ao tema de prestação transnacional de alimentos. Olha o artigo 22. E é curioso, quando você olha nosso Código de Processo Civil anterior, ele não tinha esse artigo 22. Ele era 88 e 89. Então, ele não tinha dessa forma. Então, em razão dos tratados que o Brasil firmou, principalmente relacionado a tema de alimentos e relações consumeristas, e em virtude do mundo globalizado que a gente vive hoje, porque pensar em 73 não tinha internet. Não tinha como você comprar nada pela internet. Hoje nós temos. Então, o nosso Código de Processo Civil trouxe o que está aí escrito no artigo 22. Em 73, a gente não tinha Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos. E sabemos que o consumidor é parte hipossuficiente. Então, olha esse artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Ok. Quais ações também a justiça brasileira pode julgar, mas não de forma exclusiva. Inciso 1. De alimentos. Quando? 2 situações. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Quem é credor dos alimentos, gente? O credor dos alimentos sempre, regra geral, se eu estiver falando de relação pai e filho, porque a gente sabe que também nem sempre a relação de alimentos precisa ser com menores. É possível você entrar com ação de alimentos, um idoso entrar contra o seu filho, porque o idoso está desprovido de aposentadoria ou outra coisa, e o filho passa bem e abandona o idoso lá. A gente sabe que é possível essa situação. Mas, falando de crianças,
Alimentos. Quem é o credor do alimento? A criança. Geralmente, a criança ela é representada pela mãe, pela genitora, que vai entrar contra o pai. Porque no Brasil, pelo menos, se eu não estou enganado, 80% das ações os pais que não pagam os alimentos. Então, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, vamos pensar. Maria morou na Espanha, casou com Juan, lá na Espanha. Ficaram casados 5 anos e desta relação veio Xavier. Só que Maria e Juan não deu certo. Maria e Juan se separaram. E a Maria ficou com a guarda da criança. Só que na separação, ninguém lembrou de falar de alimentos. A mulher estava tão desesperada para sair de casa que foi embora. Algumas vezes nem faz a ação, só sai de casa e vem embora. E aí veio Maria com Xavier para cá. Xavier, criança, 5 anos de idade. E Maria não tem ação de alimentos contra o Juan, que está lá na Espanha. Tendo em vista, por mais que o Xavier tenha nascido lá na Espanha, mas tendo em vista que ele está domiciliado ou tenha residência no Brasil, e ele também é brasileiro, porque ele é filho de brasileira, mas não é necessário ter essa situação, tá, gente? Pode acontecer agora, desse tanto de refugiados que nós estamos recebendo, um refugiado venezuelano, a mulher veio com o filho e o pai não está pagando alimentos. Pode acontecer da criança, mesmo não sendo brasileira, propor uma ação aqui, em virtude do domicílio. Você está vendo que não está falando aí o credor brasileiro? Não tem qualquer exclusão de outra nacionalidade. Qualquer credor. Basta o domicílio. Ele vai propor ação aqui no Brasil. E vai tentar achar ou o pai na Venezuela ou o pai lá na Espanha. Gente, eu não estou sendo preconceituosa e achando que é só... os alunos sempre perguntam, professora, por que você só coloca os pais como não pagar? Infelizmente, gente, é uma realidade. 80% das ações geralmente são movidas contra os pais. Bem que eu queria que fosse diferente. Mas os pais estão... Por isso que tem os... Eu falo que chega a ser irônico. Eu, pelo menos, graças a Deus, meu pai é um pai extremamente presente na minha vida. Quando eu vejo esses programas do judiciário, pai presente, eu falo, gente, que mundo nós estamos? Né? Porque o pai não está fazendo mais a figura do pai. E é muito importante a figura do pai na formação da criança. A linha B. Ah, mas é só quando, então, o filho mora no Brasil? Não, gente. Essa estratégia da linha B aí, eu falo que é a forma de você receber mais rápido. Por quê? Pode acontecer o contrário. Era o pai que era brasileiro e a mãe espanhola. E ficou lá na Espanha com a criança. Só que o pai veio embora para o Brasil. Olha o que está falando ali, ó. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Tá, o pai veio para cá e está trabalhando aqui. Gente, por que você traz essa possibilidade? Para facilitar o recebimento. Então, não necessariamente a criança mora aqui, mas ela pode mover uma ação aqui. A gente sabe que isso é muito difícil, porque a criança vai ter que ter rendas para mover uma ação em outro país. Mas, recentemente, eu tomei conhecimento de uma ação. Era um casal que morava numa cidade do lado do Paraguai, mas bem próximo à Foz do Iguaçu. Não é aquela primeira lá, que eu não sei, eu esqueci o nome, logo depois. E o pai, ele trabalha para uma construtora brasileira. E ele viaja o mundo. E eles residiam nessa cidade. A mãe é paraguaia, a esposa dele é paraguaia e o filho também está lá. E o pai arrumou outro lar nessas andanças dele como engenheiro. A mãe, muito espertamente, fez o quê? Gente, eu estou quase na divisa do Paraguai para o Brasil. Eu vou propor essa ação no Brasil. Por que eu vou propor uma ação no Brasil? Porque, gente, existe uma coisa que só a justiça brasileira tem, e já que esse pai trabalha para uma construtora brasileira, onde os recebimentos são feitos no Brasil, ele tem uma coisa chamada Bacen-Jude no Brasil. Eu falei, essa mulher foi muito esperta. Você acha que tem como fazer Bacen-Jude de uma conta exterior? Não! Só faz Bacen-Jude de contas brasileiras. E ela propôs essa ação na cidade de Foz do Iguaçu para que fosse dado os alimentos e que fosse notificada a empresa para descontar já no salário do pai como engenheiro,
para receber. Por isso que a gente vai entender muitos homens, como se diz, não pais, né? Que até resolve pedir demissão para que não tenha desconto. Eu acho que vocês já devem ter visto isso no NPJ, no semestre passado e nesse semestre, no início que vocês viram. Gente, é muito comum a gente atender uns pais lá. Eu lembro que quando eu trabalhava lá, eu ficava indignada. Ah, então eu vou pedir demissão para não ter desconto no meu salário. Porque a gente avisava, principalmente quando era para fazer a defesa. Aí ele chegava e falava, o senhor tem que ficar atento, porque pode fazer o desconto direto no seu salário. Ah, não, que absurdo, vai ter descontar no... Vai descontar direto no seu salário. Ah, então eu vou pedir demissão. Como o homem era um engenheiro, um salário excelente, ele não ia fazer isso. E a mulher foi muito esperta. Ela, tendo em vista que os recebimentos do salário dele era por uma indústria, pela uma empresa brasileira, ela propôs a ação aqui. Olha que legal. Lógico, para ela era fácil, né? A divisa. Agora, quem está morando em outro país mais longe, é mais complicado. Inciso 2. Decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Quando pode ser a justiça brasileira? Eu comprei uma coisa do site Xing Ling lá da China, mas eu comprei aqui no Brasil. E o negócio não chegou. O que você pode fazer? Tá, você pode propor uma ação contra o site Xing Ling aqui no Brasil, porque você é o consumidor. Agora, a certeza que você vai receber alguma coisa é pouca. Por quê? A não ser que esse site Xing Ling ele tenha um escritório de negócios, tenha uma conta aqui no Brasil, ou o juiz seja muito corajoso e audacioso e mande bloquear os valores do cartão de crédito, porque tem algumas empresas fazendo isso, pedindo bloqueio relativo ao cartão de crédito. Então, tudo que essa empresa recebe pelo cartão de crédito pode ser feito bloqueio. Mas isso aí tem que, como se diz, ser muito corajoso esse juiz, que infelizmente nem tantos fazem isso. Inciso 3, em que as partes expressam tacitamente se submeter à jurisdição nacional. Tá, como que eu posso ter me submetido a uma jurisdição nacional? Principalmente nos contratos. Então, eu posso ter lá no finalzinho, isso aqui já me leva para a eleição de foro. Olha o que está lá no artigo 25. Eleição de foro, eu posso escolher. E acontece muito eleição de foro, até para excluir a justiça comum e levar o tema para a arbitragem. Então, a arbitragem internacional vai ser um tema que a gente vai estudar também, mas não de forma muito profunda, mas principalmente eu vou pôr alguns artigos para vocês lerem também. Ó, acrescenta lá, arbitragem internacional. Tem um artigo bem legal que eu vi recentemente sobre esse tema da arbitragem, porque tem crescido muito. Muitos contratos internacionais, principalmente de altos valores, eles vão eleger uma arbitragem. Pode ser que talvez essa corte de arbitragem tenha sede aqui no Brasil. Então, vai ser competente a sede brasileira. Ah, não, elegir um fórum em outro país. Então, vai ser em outro país. Olha o que está no artigo 25, para a gente já fazer relação com essa eleição da jurisdição. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional na contestação, arguida pelo réu na contestação. Gente, o juiz não vai conhecer isso de imediato. Vai ter que ser arguida pelo réu, vai ter que fazer uma... Antigamente a gente chamava de preliminares. É uma preliminar, né? Antigamente a gente fazia a exceção de incompetência, não existe mais a exceção de competência. Eu vou ter que fazer uma preliminar arguindo. Lá no contrato falou que a justiça competente vai ser a justiça francesa. Lá no contrato falou que vai ser competente a arbitragem internacional. E olha o que está escrito aí também. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas nesse capítulo. Tá. Em qual situação, então, não pode eleger foro? Eleição de foro não é possível quando nós temos temas de competência internacional exclusiva. Tá? Então, vamos lá ver quais são as situações de eleição de foro que não pode acontecer, que obrigatoriamente tem que ser a justiça brasileira. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra,
Por isso que o artigo 23 é casos de competência exclusiva da Justiça brasileira. Inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. O que é isso? Qualquer causa relativa a imóvel. Então, na hora que você vê a palavra um lote, um apartamento, não sei o que lá, é imóvel. Imóvel situado no Brasil não pode ser julgado por outra justiça. Somente a justiça brasileira. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ok, sucessão, mas tem bens que estão aqui situados, não precisa ser necessariamente bens imóveis. Pode ser bens móveis. Se for sucessão de bens que estão aqui no Brasil, um carro ou uma ação de ações de uma empresa brasileira, então tudo isso são considerados bens situados no Brasil. Consequentemente, a sucessão tem que acontecer esse tema relativo a esses bens. Ele pode ter vários bens. Gente, pode um dia. Eu tomei conhecimento, como se diz, até que parece aquelas histórias de novela, né? De um senhor bem rico que veio a óbito e teve que acontecer 6 processos de sucessão para ele. Por quê? Porque ele tinha bens espalhados em vários lugares do mundo. E cada local, cada país vai ter sua regra processual. Tipo, ele tem um bem aqui no Brasil. Então, no Brasil, se é a sucessão de bens situada aqui, ele não pode vir uma sentença de um outro país para ser homologada nesse momento. Aí, nisso, ele não poderia vir com essa sucessão. Ele residia nos Estados Unidos, mas tinha um apartamento aqui em Copacabana. Gente, o apartamento vai entrar em 2 situações: bens imóveis e a sucessão. Obrigatoriamente vai ter que abrir uma sucessão dele aqui no Brasil com relação àquele apartamento lá de Copacabana. Então, o homem era tão rico que teve que fazer 6 processos de inventário dele ao redor do mundo. Que ele tinha uma casa em Orlando, um apartamento, ele não era brasileiro, ele era francês. O apartamento, acho que não era no Copacabana, não. Ele gostava muito de praia. Ele parece que era no Nordeste lá, um local que ele... Praia quente, que ele falava que era o único lugar no mundo que ele ia em praia quente. Se eu não estou enganado, era Fortaleza. E aí eu tomei conhecimento desse processo e falei, nossa, pensa, o advogado saiu viajando o mundo, ou ele teve que entrar com várias ações, a família teve que contratar com vários advogados espalhados pelo mundo. Inciso 3, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Divórcio, separação ou dissolução de união estável, se tiver bens situados no Brasil, também é competência exclusiva da Justiça brasileira. Atenção com essas 3 hipóteses. Gente, regra, eu tenho que decorar todos os casos de competência concorrente? Não. Muito mais fácil você decorar os 3 de competência exclusiva. 3 de competência exclusiva. Bens imóveis, sucessão e divórcio de bens no Brasil. Decorei esses. Os outros vão ser competência exclusiva. Ou pode até acontecer da Justiça brasileira não ser competente. Era um brasileiro. Gente, não é o fato de eu ser brasileiro que vai ser a situação. Porque olha aqui, se for o brasileiro o autor da ação, você vê que ele já tem mais dificuldades aqui, a não ser que seja de alimentos. Tipo, eu quero um cumprimento de um contrato que era para ter sido feito lá no México. A obrigação não tinha que ser cumprida no Brasil, o contrato foi assinado lá nos Estados Unidos, só que o autor mora no Brasil. Ele pode entrar com essa ação aqui?
Aí a gente vai ter que analisar juntamente com a LINDB, talvez possa até entrar com ação aqui, mas eu vou ter que utilizar a legislação de um outro país. Nossa, mas como que o juiz daqui do Brasil vai julgar com a legislação de outro país? Aí vai te dar mais trabalho. Aí eu oriento, nem entra com essa ação aqui, porque você vai ter que traduzir de forma juramentada aquela legislação. Pensa que caos vai ser se você tiver que traduzir de forma juramentada uma lei de um outro país. Por isso que algumas vezes a ação, por mais que o autor da ação seja brasileiro, ele tem que propor a ação em outro país que sai mais barato. Artigo 24, para a gente falar do tema da litispendência. Litispendência é o que está ali no artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Então, aqui está que, algumas vezes, a não ser que tenha tratados entre os países de forma bilateral, falando, ó, se a pessoa entrar com uma ação em tal país, não pode entrar em outro. Sabe onde nós temos um tratado relacionado a isso que me impediria eu entrar com várias ações? No Mercosul. O Mercosul, a gente tem um protocolo que chama Protocolo de Las Lenhas. O Protocolo de Las Lenhas é entre os 4 países que hoje são os que estão, né? Porque a Venezuela entrou erroneamente. Até ontem, na palestra, o professor Paulo Roberto de Almeida falou de uma forma muito lúcida sobre isso, que ele falou que nunca a Venezuela deveria ter entrado, mas foi uma pressão na época da Dilma, para colocar a Venezuela, entrou e saiu. Os 4 países do Mercosul. Quem são os 4 países do Mercosul? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esses 4 têm um protocolo que chama Protocolo de Las Lenhas. Protocolo de Las Lenhas fala relacionado às normas procedimentais de âmbito de processo civil. E lá colocou que uma vez que eu proponho... Professora, está falhando muito a sua fala. Tá falhando de novo? Ficou ruim? Ou cortou, Wellington? Tá cortando, picotando, sabe, professor? Deixa eu ver se eu consigo, então, habilitar de novo aqui no celular. Tá cortando ainda? Porque do celular eu vou ter que, para compartilhar a tela, eu vou ter que voltar aqui. Tá cortando? Então, deixa eu entrar pelo celular. Que aí eu entrando pelo celular, a conexão ela é melhor. Deixa eu só fazer isso aqui. Melhorou muito. Já melhorou? Muito. Então tá bom, então. Melhorou muito. Que bom. Mas eu tô ainda pelo computador. Eu só vou ver se eu... Deixa eu... O artigo, então, 24, ele trata dessa possibilidade de que você, uma vez que entra com com uma ação num país, isso não impede que entra no outro. Eu estava falando do protocolo de Las Lenhas. O protocolo de Las Lenhas, ele tem essa restrição. Se eu estou demandando contra uma empresa que está ou no Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai, ou no Uruguai, você só pode escolher uma justiça. Você não pode propor em vários lugares. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro que acabam propondo o mesmo processo 2 em 3 lugares. Ou então o autor propõe num lugar e o réu propõe em outro. Então pode acontecer essas situações. Mas se tem o tratado internacional, que no caso do Mercosul tem, não pode ser proposto em vários lugares. Parágrafo único. Olha isso aí. Esse parágrafo único é muito interessante. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial brasileira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Vamos pensar que o autor da ação, ele propôs lá nos Estados Unidos a ação dele contra o Brasil, já foi julgado e o réu também propôs a ação aqui no Brasil contra o autor que está lá nos Estados Unidos. Então, temos 2 ações.
Qual que você acha que vai ser julgado primeiro? Diante da nossa morosidade processual, nesse tema a gente sempre sai prejudicado. A justiça brasileira quase sempre não julgou a causa brasileira e ele vai acabar tendo a sentença lá da justiça norte-americana sendo homologada aqui no Brasil. Ah, mas não pode ser homologada. Pode sim. Então vai homologar a justiça aqui no Brasil e aí, consequentemente, ele vai ter essa dificuldade, porque ele vai depois até pode ser julgado procedente, mas aí ele vai ter que fazer a mesma forma, homologar essa sentença no outro país, porque nós vamos ter 2 sentenças para o mesmo caso. Essa é a temática da litispendência internacional. Podemos ter 2, 3 sentenças para a mesma situação. Só que, lógico, você não pode receber 2 a 3 vezes. Você vai ter que ser esperto e saber qual é a melhor justiça para você escolher. Algumas vezes vai ter que acontecer isso. Descendo aqui o tema, vai vir o artigo 26 e 27, ele fala do tema de cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica internacional nem sempre é de forma judicial. O nosso Código de Processo Civil, gente, ele incentiva as soluções pacíficas de controvérsia. Então, algumas vezes, até em âmbito internacional, ele não quer que necessariamente você entre na justiça. Por isso que logo abaixo você vai observar do artigo 28 ao 34, que está falando de auxílio direto. O que é essa cooperação internacional? É tentarmos, algumas vezes, antes da fase judicial, você realizar através do auxílio direto. Como que vai ser esse auxílio direto? Nós vamos ter autoridades nos países, isso aí é tudo originário de tratados internacionais, tratados tentando possibilitar essa, como se diz, agilidade processual entre os países, onde vai ter um tratado internacional em âmbito que acontece isso é o âmbito do prestação transnacional de alimentos. Nós temos autoridades que, no caso, vai ser a Advocacia Geral da União, a AGU cuida disso, tanto de alimentos quanto de sequestro internacional, para tentar esse auxílio direto, para pegar provas, para pegar cópia de processo antigo. Pensa, Johan casou com Ana. Ana, brasileira, casou com Johan lá na Alemanha. Os dois não deram certo, se divorciaram. Ela veio embora com divórcio, só que ela tinha direito a bens. Só que, no final das contas, ela esqueceu de fazer esse registro de bens, de executar essa sentença de bens, e ela veio embora, porque ela não queria ficar lá mais próximo, não tinha ninguém lá na Alemanha que justificasse ela ficar ali. Ela veio embora e não tem cópia do processo. Ela pode solicitar através do auxílio direto, que não é necessariamente em âmbito judicial, para que se obtenha documentos, faça colheita de provas. É isso que a gente vai observar aqui do artigo 26 ao 34. O 26 e o 27 fala da cooperação jurídica internacional. Quais são as possibilidades, quais são os temas? Olha o 27 aí, ó. Como que pode dar cooperação jurídica internacional? Citação, intimação e notificação. Algumas situações, gente, hoje está sendo possível a citação por e-mail. Eu mando um e-mail daqui, pensa a agilidade que é, de eu não ter que mandar uma carta impressa. Eu mandaria a carta rogatória por um e-mail para que seja a justiça lá receba. Isso já está tendo tratados que traz essa possibilidade. Colheita de provas, obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional, tudo isso E aí ali vem o inciso 6, que é o inciso leque, que abrange qualquer coisa, né? Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então vamos tentar fazer uma cooperação, vamos tentar agilizar os processos, porque ficar dependendo da justiça está muito lento. Então vamos tentar agilizar isso através de uma cooperação jurídica internacional. Nem sempre judicial. Pode ser também de forma pacífico antes, através do auxílio direto. Vamos entrar no tema que eu queria, que é o tema da carta rogatória. Carta rogatória é um dos temas mais importantes que nós temos
em âmbito do direito internacional privado. O que é a carta rogatória? Artigo 36. Vou ler para vocês. O procedimento da carta rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Tanto é, gente, que quando você vai fazer uma homologação de sentença estrangeira, uma das coisas que, para a gente observar se teve devido processo legal, é se a outra parte foi citada. Tem que estar lá comprovado que houve citação, que não foi uma sentença sem que a parte tomasse conhecimento. Se ela foi citada e não nomeou um advogado, aí vai transcorrer a revelia tem que ser comprovada, tem que ter todos aqueles procedimentos que a gente já conhece do nosso Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. A defesa restringir-se-á a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Gente, uma coisa que é importante eu saber. Cartas rogatórias, e assim como homologação de sentença estrangeira, é feito, decora essa palavra, juízo de delibação. Delibação, juízo de delibação, não é uma análise do mérito. Não existe análise do mérito. Existe uma análise de procedimento, se atende requisitos. Eu não vou adentrar no mérito se está certo ou se não está certo. Eu vou somente se ver se cumpriu os requisitos para que se observe o devido processo legal. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Eu, juiz brasileiro, não posso revisar mérito, porque o meu juízo não é juízo meritório, ele é um mero juízo de delibação, um juízo de atendimento de requisitos, um juízo superficial da causa. Eu não vou ficar lá vendo se está tudo correto. Por isso que você vai observar, lá no artigo 260 tem os requisitos de uma carta rogatória. Tanto os requisitos para você enviar uma carta rogatória. E lá, a partir do 960, tem os requisitos para receber uma carta rogatória. Então, a carta rogatória vai ter a ativa. A ativa é quando quem envia é o Brasil. E a passiva, quando quem recebe é o Brasil. Então, podemos ter dois tipos de cartas rogatórias. Antes da gente passar para a carta rogatória em si, prestem atenção, gente, do artigo 37 ao 41, que tem algumas situações, até que aqui são disposições para facilitar essa cooperação jurídica, que em alguns casos, dependendo de onde vem o documento, não precisa ter a tradução juramentada, tá? Então, olha o artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instrui pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhada ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando a juramentação, a autenticação ou qualquer outro procedimento. Então, se foi um documento encaminhado pela autoridade central, foi a autoridade central que conseguiu esse documento e encaminhou para o Brasil, eu não preciso ter uma tradução juramentada. Mas, lógico que talvez o juiz, algumas vezes, ele vai pedir aqui, porque ele não está entendendo o que estava ali relatado. Mas seriam essas as situações. Então, do artigo 37 ao 41, deu uma lidinha aí, que são mais questões procedimentais. Agora, eu vou descer lá para o artigo 237. Vamos lá para o 237, para que possamos estudar as cartas rogatórias. O 237, ele traz um conceito do que é carta rogatória. 237, passou aqui. 237. O que é carta rogatória? Conceito. Será expedida carta, inciso 2, rogatória, para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Gente, esse conceito aqui é um conceito do que é carta rogatória ativa. Eu, Justiça Brasileira, tenho um processo tramitando aqui e eu preciso que a Justiça Internacional
o órgão jurisdicional estrangeiro pratique algum ato ali de cooperação, que seja de citação, seja de colheita de provas, alguma coisa eu preciso da justiça estrangeira. Por falar nisso, ontem eu vi que o caso Madeleine voltou, né? Vocês viram que foi preso um novo suspeito, um negócio de 13 anos atrás, daquela menininha que desapareceu, portuguesa, prenderam um suspeito na Alemanha. Ou seja, não está parado, não. O caso Madeleine ainda está em ação. Vamos lá, artigo 260. Olha o artigo 260. São requisitos. O que tem que ter numa carta rogatória? Porque está lá, ordem precatória e rogatória. Rogatória, que é o nosso objeto. Tem que ter, inciso 1, indicação do juiz de origem de cumprimento do ato. Então, eu tenho que saber para onde está indo e de onde saiu. 2, o inteiro teor da petição, do despacho inicial e do instrumento de mandato conferido ao advogado. Então, gente, cuidado com isso. Sabe o que muita gente esquece? De colocar esse mandato conferido ao advogado. Coloca a petição, coloca o despacho e esquece de anexar a cópia da sua procuração. Então, muita atenção com isso. A procuração tem que estar anexada. Algumas vezes, gente, eu acho muito mais prudente você fazer uma cópia integral de um processo. Porque algumas situações pode acontecer da parte alegar que ela foi... a ampla defesa e o contraditório dela não existiu porque tal documento não foi anexado. Tá? E aí é isso que vai, inclusive, falar no parágrafo 1º. Olha o que está lá. Esses 4 incisos são os obrigatórios, mas não impede que tenha outros. Inciso 3, a menção do ato processual que lhe constitua objeto. O que o juiz quer? É citar? É colher prova? É saber alguma informação? Inciso 4, o encerramento com a assinatura do juiz. Nossa, professora, mas hoje não tem mais assinatura do juiz, é assinatura eletrônica. Sim, vale, mas tem que aparecer aquela parte lá embaixo que comprova a assinatura eletrônica. Não pode ser o documento sem essa comprovação da assinatura eletrônica. Olha o que está no parágrafo 1º. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Mas como assim? Mapa. Gente, se você está falando relativo a imóvel, pensa uma questão... um irmão mora no Brasil, o outro mora no Iraque, são filhos de iraquianos, e eles estão questionando uma divisão de uma fazenda aqui no Brasil. A gente vai precisar de mapa. Vai precisar de uma imagem de satélite. Vai precisar de um desenho lá para a pessoa. Então, tem situações... Gráfico. Quanto que precisa de gráfico? Se eu estou discutindo cotas societárias, sempre vai ter um gráfico lá de falar de prejuízo, se não teve prejuízo, qual que foi o valor. Então, pode acontecer de ter que ter esses documentos no processo. Olha, o parágrafo 2º fala uma outra questão. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre um documento, este será remetido em original, ficando nos autos a reprodução fotográfica. Então, eu vou mandar o documento original e fico só uma cópia no processo. O original vai com a sua carta rogatória. Lógico que é interessante, gente, você tirar uma cópia autenticada, tá bom? Para não ter esse risco. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá no que couber aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas de nomeação do árbitro e a sua aceitação da função. Gente, aí confirma a arbitragem internacional. Carta arbitral é a carta onde quem solicitou foi a arbitragem internacional ou a arbitragem até mesmo nacional. Então, aqui mesmo já fala da possibilidade da arbitragem. Eu vou voltar rapidamente no 256, parágrafo 1º, vou ler só o parágrafo 1º, para a gente entender algumas situações de citação por edital. É possível ter citação por edital em cartas rogatórias? Sim! Isso tem caído muito em prova, porque é a exceção da exceção. Olha ali, ó. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de uma carta rogatória. Então, o país
Se ele falar, não, eu não vou cumprir uma carta rogatória e voltar aquela carta rogatória sem cumprimento, eu posso considerar como se a pessoa estivesse em local incerto e não sabido, como se fosse situação inacessível. Consequentemente, eu posso já fazer a citação por edital daquela pessoa, tá? Não preciso tentar de novo. Eu posso já declarar, se devolver sem o cumprimento, se a justiça se negar, declarar que houve um local inacessível. Vamos agora eu vou descer muitão, vou lá para o 960. Gente, eu já disse para vocês, eu não vou ler isso aqui tudo. 960. 960. 960, olha aqui, é do 960 ao 965. Tá? Olha o que está lá. Da homologação de decisão estrangeira, que é o que a gente chama de homologação de sentença estrangeira. Professora, por que mudou o nome sentença? Gente, porque não precisa ser necessariamente uma sentença para ser homologada. Se eu conseguir uma tutela antecipada pode ser homologada? Sim! Pensa, você consegue uma tutela antecipada aqui dando alimentos para a criança. Eu preciso já homologar imediato essa decisão. Não precisa ser necessariamente uma sentença. Pode ser uma decisão interlocutória ou uma sentença judicial transitada em julgado. Então, atenção. Homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. Exequatur à carta rogatória é a carta passiva, é aquela que a gente recebe. A justiça estrangeira está pedindo para que a justiça brasileira pratique alguma coisa. Seja para citar, seja para intimar, seja para produzir provas, seja uma testemunha. Tudo isso seriam cartas rogatórias que é necessário o exequatur. Primeira coisa, de quem é a competência? Competência do STJ para conceder o exequatur e para homologar uma decisão ou sentença estrangeira. Então, muita atenção com isso. Artigo 960 a 965 traz várias coisas. O 963 traz os requisitos indispensáveis a uma homologação de uma decisão. Lembra que eu falei a questão lá da revelia? Olha o que está lá no 963.2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Eu tenho que comprovar que foi dada, oportunizada a citação da pessoa. Olha que interessante uma outra coisa também, gente. O primeiro que eu quero que a gente observe é o 961, parágrafo 2º, que fala: a decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Sim, não precisa ser uma homologação completa, integral. Pode acontecer de vir uma sentença estrangeira com relação a vários temas. E entre esses temas, tem um imóvel aqui no Brasil. Pode acontecer uma homologação parcial? Pode. Só não vai ser homologada aquela sentença relativa ao imóvel. Mas todos os outros temas vão poder ser homologados. Por isso que eu não analiso o mérito, eu analiso somente de forma um juízo de delibação. Eu vou analisar superficialmente só tipo, os temas podem ser homologados pelo Brasil? Sim, não. Não pode. Então, consequentemente, a outra parte pode? Pode, então eu vou homologar de forma parcial. E o artigo 962, ele fala da possibilidade de uma execução de uma decisão estrangeira concessiva de medida de urgência, que são o que nós chamamos de tutelas ou liminares. Então, eu posso ter também uma decisão estrangeira ou uma decisão nacional que precisa ser homologada no estrangeiro, que seja relativa à antecipação de tutela ou alguma liminar que vai ter essa situação. Então, gente, do artigo 960 ao 965, eu peço que vocês leiam com atenção aí na casa de vocês, porque aqui vai trazer algumas situações. E aqui também fala que dá possibilidade de uma homologação de uma sentença arbitral, tá bom?
Então, vamos prestar atenção. Deixa eu achar aqui, fala de sentença arbitral. É um dos parágrafos aqui. Ou 964. Esse 964 despenca em concurso, que fala: não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Ah, qual que é o caso de competência exclusiva? Artigo 23. Então, você está vendo que um artigo está relacionando com o outro. E olha o que fala aqui, ó. Um tema também que é interessante. Eu faço a homologação de sentença no STJ, eu consigo o exequatur de uma carta rogatória no STJ, mas onde que dá o cumprimento dessa decisão? Olha o que fala aqui, ó. Artigo 965. O cumprimento da decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Então, onde vai ser cumprida após a homologação? Gente, o STJ não faz o cumprimento. Ele faz apenas a homologação e encaminha para a Justiça Federal competente. Da mesma forma, a carta rogatória, o exequatur. O STJ concede o exequatur e o cumprimento vai ser realizado na Justiça Federal competente. Então, eu quero só confirmar aqui onde que está o artigo da sentença arbitral, que tem uma aqui. Um artigo que fala da arbitragem. Se alguém achar aí mais fácil que eu. Aqui, professor. Parágrafo 3º. Tá logo lá, porque tinha cortado. Artigo 960, parágrafo 3º. Olha o que fala aqui, ó. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando subsidiariamente as disposições desse capítulo. Muitas vezes, gente, a arbitragem internacional, os países não têm tratados, então vai cumprir o quê? O que está aqui no CPC. É uma sentença arbitral, uma decisão arbitral, é igualzinho uma sentença judicial? Sim. Então, você vai cumprir o que está aqui, a não ser que tenha algum tratado internacional que ressalve isso. Mas, regra geral, não tem. Então, o regimento do STJ, gente, é muito importante vocês estarem atentos ao regimento do STJ. É o regimento novo, porque logo quando saiu o CPC, você vai ver que é o regimento número 20 de 2015, que logo quando saiu o CPC, teve que sair o regimento interno do STJ com as questões relativas à temática nova de homologação de sentença estrangeira e o exequatur, tá? Então, no próprio site do STJ você acha. Eu espero que quando vocês forem advogar, vocês tenham várias causas relativas a isso. Tem muita gente, até alunos nossos aqui, que vira e mexe, entra em contato comigo. Eu tenho uma aluna que morou no exterior. Logo quando ela formou, ela foi morar na Europa. E aí agora ela está com uma parceria com alguma advogada lá do lugar que ela morou para fazer homologações de divórcio. Então, ela está especializando nisso, em homologação de sentença estrangeira, que é caso de divórcio. Então, ela tem trabalhado muito com isso. E a grande vantagem é que você pode cobrar em moeda estrangeira, né? Não é no nosso real desvalorizado. Você pode cobrar em euro, você pode cobrar em dólar. Então, pensa, para ele, você fala assim, na hora que você fala assim, $200, gente, $200 não é nada para uma pessoa que está lá fora. Para nós, vira R$1.000. Olha que beleza. E são ações bem legais que tem crescido muito, gente. O mundo globalizado tem feito crescer muito esses temas de homologação de sentença estrangeira, de cartas rogatórias, de direito de família em âmbito internacional. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Eu estou vendo que está cheio de perguntas no chat, mas quando está no compartilhamento... Wellington, você quer que eu fale todos os artigos? Eu vou repetir a sequência dos artigos. Primeiro, os da LINDB, do artigo 7º ao artigo 18 da LINDB. Do CPC, é o artigo 21 ao 41, o artigo 260, o artigo 237, inciso 2,
o artigo 256, parágrafo 1º, e o artigo 960 ao 965 do CPC. São esses os principais que são objetos do tema de direito internacional privado. A ação inicia, a pergunta do Wellington de novo. A ação inicia no STJ? Sim, inicia no STJ, onde vai ser homologado ou dar o exequatur e vai ser dado o cumprimento na Justiça Federal. Aí a pergunta dele é o que a gente acabou de responder nisso. Então, vai iniciar no STJ e depois que o STJ fazer o mero juízo de delibação, ok, pode fazer o cumprimento, ele encaminha para a Justiça Federal mais próximo de onde tem que ser feita aquela diligência. Eu acho que para o tema de hoje seria isso. Eu vou disponibilizar lá gente, eu fiquei muito feliz ontem mexendo na minha biblioteca, que tem vários livros novos, tá? Lá, de acordo com o CPC. Muitos livros bons na minha biblioteca que está disponível para vocês. Eu selecionei o da Maristela Basso, que eu acho a linguagem dela fácil e ela é resumida, porque tem gente que quer voltar lá atrás. Então, tem um livro dela que chama Manual de Direito Internacional Privado, que é o que eu vou postar para vocês. Já postei da aula passada e vou postar para vocês para que vocês estejam acompanhando esses temas, tá? Então, vou postar, acredito que até amanhã, o trabalho de vocês. Como eu disse, o trabalho vai ser valendo 30 pontos. Vão ser 6 perguntas que vocês devem responder para mim pelo AVA, tá? Vou postar também no Liceu, porque eu sei que tem pessoas que estão com dificuldade de acessar pelo AVA. Vou postar, mas facilita me mandar pelo AVA, porque lá tem um e-mail, gente, ficou fantástico. É um e-mail separado por turma. Falei, gente, que vida aquele AVA. Como se diz, facilitou muito na hora de eu fechar as notas de vocês. Eu acredito que todos tenham visto a nota lá já lançada. O pessoal, regra geral, saiu bem. Se tiver alguma coisa que você discorde na sua nota, tal, você pode estar me perguntando. Eu tive um problema, mas não foi nessa turma, foi na turma do noturno. Um erro de digitação, mas foi porque eu digitei um 7 ou 8, aí por isso que eu estou pedindo para você olhar, que eu errei uma digitação, mas aí corrigi logo depois. Eu acho que seria isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma pergunta? Eu fico triste de pensar que hoje é o nosso último encontro, né? Que nós não vamos ter uma despedida formal, porque semana que vem é feriado e na outra semana é prova. Gente, mas depois da prova, eu vou disponibilizar para vocês que a gente se encontrasse. Eu não quero me despedir hoje, a gente vai dar tchau depois. Dia 25, eu vou encontrar aqui com vocês, tá bom? Venham me ver, por favor, venham se despedir de mim. Como se diz, eu tô, como se diz, sentida, mas feliz de a gente ter conseguido, não ter atrasado o nosso conteúdo. Eu acho que a gente conseguiu cumprir com qualidade o que a gente precisava dar. Vocês têm saído bem nas provas, fico feliz. Eu acho que vocês notaram, eu não gosto de fazer prova fácil, eu não faço prova fácil. Eu gosto de colocar matérias, conhecimento geral. E uma outra coisa que eu falei no início, teve gente que entrou depois, vou disponibilizar a palestra de ontem para aqueles que quiserem fazer um relatório da palestra. Vai estar valendo um ponto extra na terceira viagem. Gente, a palestra foi maravilhosa. Ele falou 3 horas e foi, assim, fantástico. Eu falei que até quero ver se eu consigo marcar um webinário com ele para a instituição toda, porque o homem é uma lucidez e um conhecimento de mundo. Você fala, gente, ele sabe as datas lá de 1700. Ele foi falando uma hora lá o nome de todos os chanceleres que o Brasil teve desde a proclamação da República. Um seguidinho do outro, assim. Eu falei, meu Deus, eu não lembro o nome dos alunos, quem dirá o povo de... é diferenciado. Jade, você falou mais já, eu também tô triste já, porque semana que vem é feriado e na outra semana vocês estão fazendo prova. Então, dia 25 eu quero encontrar vocês, tá? Por favor,
Vocês estão, ó, no meu coração, apesar de a gente não ter convivido tanto. A gente se encontrou só no final, mas professora, tem um carinho. Diga. O núcleo de prática jurídica, como que vai ser orientado para nós? Eu A não professora sei. Aline vai entrar em contato? Eu sei que a Aline e o Daniel estão entrando em contato, até muitas vezes, acho que pelo AVA, algumas situações. E aí, eu não sei te dar informação concreta do caso, não. Então, eu acho que eles devem estar entrando em contato com vocês, porque eles estavam organizando, porque como saiu, o Daniel abriu o sistema segunda-feira de madrugada, ele me acordou, saiu não sei o que lá, do relatório, eu falei, gente, o que esse homem está falando? Era 6 horas da manhã, ele falando do trem que tinha sido publicado no Diário Oficial da União, porque ele está apreensivo disso, e eles estão organizando essa forma. Eu acho que vai estar acontecendo, e nessa semana ainda eles devem estar entrando em contato com vocês. Tá bom? No mais, eu vou postar tudo lá no AVA, a gente vai se falando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Afonso, eu senti sua falta aula passada, Afonso. Você estava longe de mim. A Sueli e o Afonso não participaram da aula passada? Mas estão aqui hoje de novo, que bom, que eu pensei, o Afonso não gosta de tema de direito internacional privado, ele gosta só de público. Mas ainda bem que você apareceu. Fico feliz de ter vocês aí. O Miguel quer aparecer, ele está aqui na sala. Oi, fala oi para o povo aqui. Oi. Dá tchau para eles. Tchau. Vai lá se arrumar. Então... Ele ainda tá de pijama, gente. A mãe entra para aqui dentro, como eu falo, os ratos se movimentam na casa inteira. Vai lá trocar de pijama. Porque aqui em casa eu tô pondo horário. Esse tem de ficar de pijama de dia inteiro, não tem não. Tem que trocar de roupa, tem que tomar banho. Porque eu brinco. Um dia desses comentários de mãe. O meu menino mais velho falou, mãe, sabe uma coisa boa da máscara? Falei, o que foi, Josué? A gente não precisa escovar dente. Olha o que eu tenho que escutar de um menino de 8 anos de idade, que ele não precisa escovar dente porque ele usa máscara. Falei, não, você precisa escovar dente, sim. Afonso, você tá achando divertido, né? Na hora que a Sueli já passou por o que eu estou passando, mas eu falo, tem dia que eu falo, meu Deus, como esses meninos são criativos. Então, gente, um abraço para vocês. Muito bom. Deus abençoe mesmo a todos. Mas no dia 25, não vou me despedir hoje, tá, gente? Dia 25 vocês apareçam aqui, senão eu vou ficar triste. A gente vai ter, eu vou cantar a música para vocês. Não aprendi a dizer adeus, tá bom? Então, vamos ficar com Deus. E um abraço para todos, ó. Eu vou postar o material, o trabalho, tudo vai estar lá no AVE e no Liceu. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Afonso. Depois me manda mais coisa para eu ler, Afonso. Tchau, professora. Com Deus. Tchau, professora. Tchau, Jade. Beijo. Beijo.